A gente falar sobre reforços, jogadores que podem chegar ao Cruzeiro numa apuração em relação ao zagueiro Bruno Valdez, cada vez mais próximo do Cruzeiro. Só se acontecer um desastre aí no meio do caminho, e aí negociação em futebol a gente sabe que tudo pode acontecer, mas conversei com o pai do Bruno Valdez, o Marcelo Valdez, que me disse que a semana seria decisiva para um acerto com o Cruzeiro e que estavam todos felizes com essa possibilidade do Bruno Valdez chegar ao Cruzeiro. Tem aqui, ó, sim, amigo, estamos felizes. Aqui as palavras do Marcelo Valdez, o pai do Bruno Valdez, zagueiro paraguaio de 30 anos, ele que respondeu então a nossa reportagem nessa apuração que o jogador está próximo da Toca da Raposa. O que a gente sabe é que qualquer negociação existem as cláusulas contratuais, né? Precisam ser debatidas, discutidas, e aí pesa muito o departamento jurídico do Cruzeiro, o departamento da SAF do Cruzeiro que cuida desses casos, não só o departamento de futebol. E aí, ô João Vitor Cirilo, uma discussão que a gente pode fazer nesse primeiro tempo em relação ao Bruno Valdez. 7 temporadas no América do México, né? 7 temporadas no América do México. Essa rescisão já foi feita, o jogador realmente não vai permanecer no clube mexicano. E quem cuida do departamento de futebol do Cruzeiro é o Paulo André, junto com o Pedro Martins. As ações, o braço direito do Ronaldo Fenômeno é o Paulo André, que é da posição. E o Cruzeiro vê no jogador uma boa opção para incrementar a qualidade da defesa celeste. Então, chega com o aval de um cara que foi da posição, de um profissional que foi da posição, que é o Paulo André, e que cuida hoje ativamente desse departamento do Cruzeiro de contratações, saídas. Então, tem o crivo do ex-zagueiro celeste, inclusive, Cirilo. Léo Figueiredo, comentarista Itatiaia, além deste aval citado pelo Pansieri, o aval do Paulo Pessolano, que é o comandante da Raposa, trabalhou com um cara por lá. Você conhece o Valdez? Você acredita que o Cruzeiro precise, de fato, de mais um zagueiro para chegar, vestir camisa de titular? Como é que você observa esse começo de temporada defensivamente no Cruzeiro? Léo Figueiredo, bom dia. Bom dia, Cirilo, bom dia a todos. Olha, eu não conheço o Valdez, não me recordo dele jogando. Mas é lógico que um cara que passa 7 temporadas no América do México não é um zagueiro qualquer. Ele, inclusive, é o zagueiro artilheiro da história do América do México. Então, um cara que conseguiu fazer um belo papel por lá. Não me recordo dele jogando, não posso mentir aqui para o ouvinte da Itatiaia, mas acho que é um jogador que tem perfil para que o Cruzeiro procure. Estou dizendo isso porque o Cruzeiro tem um zagueiro muito bom, que evoluiu muito na Série B e que chega como uma realidade para jogar a Série A, que se chama Lucas Oliveira. O Cruzeiro não tem outro zagueiro que tenha vindo da Série B com este mesmo padrão. O Eduardo Brock permanece no Cruzeiro, acho que ele é bom para o grupo, o Brock é um cara muito inteligente, ele pode ajudar em determinados jogos, quando o Pessolano uma partida ou outra precisar, mas não vejo no Brock a constância, a regularidade e a qualidade para encarar uma Série A, seja jogando com 3 zagueiros ou com 2. Cruzeiro trouxe o Reinaldo, que é um zagueiro canhoto, que faria a mesma do Brock, que é mais jogador que o Brock, pelo que eu vi, e que chegaria para jogar ali. O Valdez seria um estilo de Lucas Oliveira, ou para jogar centralizado, ou lado direito, e que, como o Lucas Oliveira, tem também um bom passe, tem uma boa visão para saída de jogo. Com 30 anos, não está velho, vem de um time grande no México, não se assusta com cara feia. Eu, com toda certeza, tentaria sim a contratação do Bruno Valdez. Se der certo, acho que é um reforço para o Cruzeiro. Mesmo eu não tendo acompanhado as últimas temporadas, eu posso dizer que pelo histórico que ele tem, pelo carimbo que ele tem e de onde ele está vindo, eu acho que seria um bom reforço. Simões, sua visão sobre essas movimentações do Cruzeiro no começo de temporada, em especial no sistema defensivo, com essa notícia trazida pelo Pansieri da aproximação do Valdez. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cirilo, Léo, Pansieri, quem acompanha a gente. Olha, e eu acho que ele tem essa... O futebol brasileiro tem uma relação muito forte com os zagueiros do Paraguai. Então a gente teve aí a geração do Gamarra, do Rivarola, agora mais recentemente do Gustavo Gomes, que é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, e do próprio Júnior Alonso, fez uma temporada espetacular pelo Atlético, tanto em 2020 como em 2021, no 2022 dele foi um pouco menor, mas de toda forma a gente tem, tá,
essa experiência do zagueiro paraguaio e não existe nenhum que chegou ao Brasil e não tivesse um espírito de liderança. Aquele espírito do famoso xerifão, né? Mesmo o Gamarra, que era um cara extremamente técnico, sempre foi um líder da defesa corintiana nesse estilo. Porque o xerife não é só o cara que bate, não. O xerife é o cara que comanda, né, na zaga, né? E o Bruno Valdez, pelo que a gente pôde ler dele, vou até assistir, é um cara também com essa característica. E que no Cruzeiro, eu concordo com tudo que o Léo falou em relação ao Brock, era o Brock quem exercia essa função. O Brock era o xerifão da zaga do Cruzeiro, né? E eu concordo que, tecnicamente, o Brock, a gente reconhece toda a importância dele, mas tecnicamente e para o momento que o Cruzeiro vai viver de retorno à Série A depois de tanto tempo, com a pressão de permanecer, ter esse tipo de zagueiro experiente, que chama a responsabilidade, que instrui a turma e que exerce a função de xerife, é muito importante. E acho até que o Bruno Valdez, talvez, tenha essa característica por tudo que eu já li e talvez até por isso o Pesolano tenha pedido a contratação do Paraguai. E tem mais uma chancela aí, Simões, Cirilo, Pansieri, que ele jogou 32 vezes pela seleção do Paraguai. Sim, disputou 2 ou 3 Copas América. Ele quer participar do novo ciclo. Ele chegaria à próxima Copa com 34 anos. Então é perfeitamente atingível para ele, principalmente na seleção paraguaia, que vive momentos, os jogadores, uma seleção velha. Precisa de uma renovação. Mas ele com 34 pode muito bem jogar lá. O cara chega empolgado, se estiver bem fisicamente, com a chancela que ele tem do futebol mexicano, eu acho que seria um ótimo reforço para o Cruzeiro, sim. Prossiga, Pansieri. E aí seria um contrato de 2 temporadas com o Cruzeiro, né? Essa assinatura de contrato de 2 temporadas com o Cruzeiro é a ideia. O próprio Valdez já estaria convencido, né, desse tempo de contrato. O Cruzeiro com um salário que está dentro daquilo que o Cruzeiro pode pagar, né, com um ajuste salarial. A gente sabe que o futebol mexicano também tem uma folha salarial bem para cima, né, bem alta. Os pagamentos dos atletas é um futebol que tem valor de mercado, os atletas são bem remunerados para isso, então chegaria numa filosofia de adequação ao que o Cruzeiro pode pagar. E, mais do que isso, que o atleta está muito animado com a chance de trabalhar com o Paulo Pesolano, que, como a gente já vinha falando aqui, né, já conhece de embates, né, de Pachuca e América do México, sabe da forma do que o Paulo Pesolano trabalha, e mais que isso, também chegar a um clube que tem como um líder o próprio Ronaldo. Também é um trunfo que o Cruzeiro colocou nessa negociação de Paulo André, de todo o staff do Cruzeiro. Então, é uma situação que está caminhando. 11h48 seria bom a gente explicar, né? Está caminhando para um final feliz. Essa é a apuração de hoje, segunda-feira, início de semana, que pode, então, quem sabe, esse jogador desembarcar em Belo Horizonte para que possa ser jogador do Cruzeiro.